te bendizer e te exaltar, Senhor. Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Às vezes passamos por dificuldades, Senhor, em momentos tristes e nós não entendemos como isso cooperará. Mas de uma coisa nós temos a certeza de que vai cooperar, ó Deus. Senhor, nesta manhã também nós queremos louvar o Teu nome e entender que tanto Jennifer quanto Letícia, Pai, glorificarão o Teu nome e que há um propósito delas terem passado, Senhor, no curso de medicina. Que o Senhor possa usá-las, que mais que tocar no físico das pessoas, Senhor, elas façam o diferencial e elas toquem na alma, que elas sejam instrumentos do Senhor para abençoar, que elas vejam a sua profissão, a sua carreira, ó Deus, como um instrumento abençoador nas Tuas mãos. Louvamos, Senhor, porque elas batalharam, lutaram, Senhor, para chegar a este momento, chegar a esta vitória. Louvamos, Senhor, porque os seus pais as apoiaram, Senhor, estiveram ao seu lado e puderam, Senhor, incentivá-las e motivá-las. Que o Senhor lhes dê condições de sustento financeiro, sustento físico, sustento emocional, Pai. Que em nome de Jesus, lá onde elas vão estar, ó Deus, que o Senhor já prepare ali, ó Deus, um povo, uma igreja, Pai, da qual elas possam congregar e estar entre o Teu povo, ó Pai. Toma as Tuas filhas nas Tuas mãos. E a família, Deus, que aqui ficará com essa lacuna em casa, que o Senhor possa suprir, ó Pai, toda a carência das mamães, ó Deus querido, dos pais, ó Deus, que o Senhor seja o maior presente na vida deles, ó Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Amém. Nesse instante, nós teremos a participação da nossa irmã Lidiane com as crianças aqui do Instituto. Eu vou pedir a Edilson que me ajude aqui, Edilson, a remover aqui o púlpito. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui hoje para apresentar para os irmãos um pouco do nosso trabalho no Instituto. O Instituto, ele acolhe aqui nas dependências da igreja um total de mais ou menos 320 famílias. Por que famílias? Porque não são apenas crianças que entram por aquele portão para passar a semana com a gente, mas são famílias. E aí a gente atende crianças da educação infantil ao 5º ano e crianças de diversos bairros aqui, Conceição, Zizo, Pontalzinho, Centro, São Pedro, Pedro Jerônimo. E a gente desenvolve um trabalho que acontece durante a semana nas salas, com a aula de ensino bíblico, e que termina na sexta com a celebração de um culto infantil, onde as crianças oram, louvam, recitam versículos, apresentam jograis e desenvolvem o crescimento espiritual delas, né? O trabalho desenvolvido aqui no Instituto, ele já foi reconhecido pelo secretário de Educação como um trabalho que visa não só a parte pedagógica, mas também a vida espiritual, a criança como um todo. Então, esse é um investimento que a nossa igreja faz na vida de crianças, na vida de famílias. E nós viemos aqui agradecer a você, irmão, que também faz parte desse crescimento, desse investimento. E queremos contar de outras formas com a colaboração de vocês. Se você é psicólogo e quer fazer um atendimento às nossas crianças, a gente está de portas abertas. A gente já teve aqui Liz Daly, que veio falar com os nossos alunos. Já tivemos policiais, bombeiros. Então, se de alguma forma você acha que você pode estar colaborando para o crescimento social e espiritual de nossas crianças, a gente está de portas abertas, aguardando vocês. A nossa escola, ela conta com a ajuda dos nossos pastores, das nossas lideranças, da nossa educadora religiosa, e a gente tem assim todo um suporte para desenvolver um trabalho. Graça está ali, que recebeu um presente do Instituto, que é um aluno nosso chamado Railan. E Railan tem sido destaque no meio pedagógico,
representando o Batista. Olha, Graça está ali dizendo que é o melhor aluno da escola e saiu daqui do nosso instituto. Então, Railan vem desenvolvendo assim ótimas pontuações na OBMEP. Railan tem uma redação digna de um lápis na mão que vem aí para a vida dele. E aí a gente está aqui, veio mostrar um pouquinho do nosso trabalho. A nossa diretora é Edilane, e que vem desenvolvendo um trabalho de amor belíssimo com as nossas crianças, de acolhimento, de cuidado. E aí, como eu vinha falando, eu anotei aqui, gente, porque eu não tenho costume de vir aqui, estou nervosa. E aí, toda sexta-feira, a gente desenvolve os nossos cultos, onde as crianças oram, louvam, aprendem sobre a Bíblia de forma lúdica, prazerosa, que agrada a eles e a gente também, né? E agora a gente vai cantar uma música e a gente quer cantar junto com vocês, porque, assim como eu, eles também estão nervosos. Então, vamos cantar juntos, Casa de Bênção.
anos, nossa escola trabalha com um tema, um versículo e um louvor como base para o ano letivo. E aí, esse ano nosso louvor é bem animado e a gente quer convidar vocês para fazer a coreografia do louvor junto com a gente. Vamos nos levantar e alongar um pouquinho o corpinho. E vamos dizer: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheço. Nicole vai recitar o tema e o versículo. Fortes na luta, vencedores em Cristo, mas em todas essas coisas, mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:38. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Irmãos, podem sentar. Eu quero convidar a Edilane aqui também. E se tiver, quero convidar a Lene Clê,
E se tiver mais algum professor ou alguém que trabalha aqui no Instituto que está conosco nessa manhã, eu queria... Josana está aí? Josana, vem cá. Não, mas vem aqui por meio, vocês, vem cá. Gente, a gente tem estado aqui todos os dias, e nas férias, essa quadra aqui fica um silêncio, um deserto, né, Lídia? E quando essas crianças estão aqui, há uma gritaria, queridos, há uma correria, mas tão saudável e tão alegre, que aquela quadra que era um deserto se transforma num lugar de vida, né? E eu fico assim encantado, irmão Ronaldo, com o trabalho que é feito pelo nosso instituto com essas crianças, com o trabalho lúdico que é feito todas as sextas-feiras à tarde. Eles são evangelizados ali, além dos momentos, já todos os dias tem um momento específico. E final de ano tem a cantata de Natal deles. Gente, a coisa mais linda, o templo fica sem espaço. Esse ano vem para a quadra, glória a Deus, porque todas as famílias vêm, né? E aí pense, são 320 crianças, vamos colocar aí mais 3 pessoas de cada família vindo. Então a gente precisa orar, a gente precisa ajudar, e como Lidiane colocou, existem várias áreas, né, que o Instituto precisa de apoio. Então vamos estar nos colocando à disposição com o dom, com o talento que temos para ajudar e abençoar isso que vou chamar de ministério, viu, Edilane? Porque é muito bonito. Edilane vai dar uma palavra nesse instante. Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria de chamar a Rita também. Vem para cá, Rita. É nossa professora também aqui na escola. Gente, eu quero falar não como diretora, porque falar como diretora eu vou estar sendo suspeita, né? Apesar de que eu só estou aqui há pouco mais de um ano na direção. Eu quero falar como membro da Teosópolis. Porque eu cheguei aqui e me sinto muito orgulhosa do Instituto, do trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Me sinto muito orgulhosa de Lidiane, do trabalho que ela faz aqui, né? Muito, muito lindo, é motivo de orgulho para nós, como membros da igreja. É um trabalho de ação social mesmo, né? Como o Zica falou, é um ministério. E um detalhe que Lidia não falou, eu descobri que a gente tem alunos aqui de Ferradas, bairros muito distantes, e que eu me surpreendi. Eu falei, gente, será que lá em Ferradas não tem escola? Tem escola, mas os pais fazem questão que os filhos estudem aqui, né? Para vocês terem uma noção prática de como a escola faz diferença na nossa comunidade de Itabuna, né? Então, temos alunos de quase todos os bairros da cidade, porque fazem questão de virem para cá, né? Então, é só essa palavrinha que eu gostaria de falar, para a gente ter orgulho do Instituto, e peço as orações de vocês, né? Pela equipe, pelos alunos, tá certo? Deus abençoe. E uma coisa muito bonita que tem acontecido, tem sido esse link com o Colégio Batista, né, de podermos estar assim, abençoando a vida, por enquanto, de um aluno por ano, 2 alunos, né, por ano. 3, já tem 3, glória a Deus, que bom, graças a Deus. Né, e de dar continuidade a esse trabalho, que também é feito um trabalho lúdico muito bonito ali no Colégio Batista, né, pela professora Graça, nossa irmã Gal, e pelo vice-diretor Tiago, também toda a equipe dela ali. Irmã Lene Clê. Eu gostaria de ressaltar o trabalho de Lidiane. Quantos anos, Lidiane, você está aí? 10 anos. Lidiane trabalha no Instituto. E não é um trabalhinho qualquer, não. É um trabalho sério. É o nosso campo missionário, o Instituto. Porque há uma parceria com a Ação Social da Igreja. Nós fornecemos literatura, a mesma literatura que nós usamos aqui no culto infantil, aqui no Tel Kids, é a literatura que Lidiane usa no Instituto, é literatura boa, séria, e de brincadeira não tem nada, porque quando eu te prego o Evangelho é coisa séria, de brincadeira não tem nada. Lidiane dá aula durante a semana, ela tem a aula dela, ela dá aula nas salas, ela vai de sala em sala. É a única escola do município que tem aula de ensino bíblico. Então, para os irmãos entenderem um pouquinho esse ministério, para os irmãos entenderem que é o nosso campo missionário. Porque nós sustentamos esse campo missionário. Nós fazemos missões
aqui, dentro da igreja, aqui no Instituto Batista Teosópolis. Então, há 10 anos a Lidiane está trabalhando, há 10 anos ela está em parceria conosco, com o Ministério Infantil, há 10 anos ela participa dos congressos infantis, das feiras que nós elaboramos aqui, há 10 anos que estamos nessa parceria, há 10 anos que estamos investindo em crianças. Muitos desses são filhos de alunos que passaram pela Teosópolis, pelo Instituto, muitos deles, né? Porque os pais passaram e aprenderam sobre o amor de Deus, e aprenderam o Evangelho e trazem seus filhos. E não pensam os irmãos que eles chegam a pé, sofrendo, não. Eles vêm de carro, a gente estava observando, né, Lídia? Eles vêm de veículo, de carro escolar, eles vêm de mototáxi, eles vêm com o carro dos pais, né? Eles chegam até, e vêm a pé também, os que moram perto. Então, são crianças que carecem do nosso cuidado, são crianças que carecem do nosso investimento. O carece aqui é espiritual também, e maior, né? Eles carecem das nossas orações. Então, vamos investir. Nós estamos também com a presença de alguns pais, algumas mães, né? Estão lá atrás. Levanta aí, gente, que veio acompanhar os filhos. 3 ali. Temos aqui também, lá. Temos. Então, vieram acompanhar. E tem algumas crianças, não sei se quantas, mas que frequentam o culto infantil domingo à noite. E Tel Kids, que é da nossa vizinhança que frequenta. Então, é trabalho sério. E agora, adolescentes que saíram daqui do Instituto, adolescentes que frequentam também, né, os nossos adolescentes. Coisa séria. Coisa séria. Trabalho com criança é coisa séria. Porque a gente planta e a gente rega, né? E alguém vai colher. Alguém vai colher. E louvamos a Deus pelo ministério que a igreja desenvolve, pelo investimento que a igreja, e pela visão que a igreja tem sobre o cuidado com crianças. Vamos ficar em pé, vamos orar. Especificamente pelo Instituto, eu quero convidar aqui a irmã Graça para fazer essa oração. Pedindo. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar mais uma vez. E Deus, nesta hora, de um modo muito especial, nós queremos te agradecer pelo trabalho que é realizado aqui no Instituto Teosópolis. Oh Deus, muito obrigada, Senhor, pela existência dessa instituição, pela visão da igreja, ó Pai, quando criou essa instituição, ó Deus, e essa parceria com o município. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando cada professor, cada professora, que o Senhor abençoe a Edilane na direção dos trabalhos, que o Senhor abençoe Lide também, ó Deus, como missionária aqui neste lugar. Ó Deus, e que as nossas crianças aqui do Instituto, que elas possam ter uma experiência com o Senhor, conhecer da Tua Palavra e poderem decidir andar com o Senhor, Deus. Ó Pai, nós nos alegramos com os estudantes dessa escola, porque nós sabemos a oportunidade que eles têm, ó Deus, de Te conhecer. Ó Pai, então que o Senhor continue fortalecendo o trabalho dessa equipe e que o Senhor também abençoe a nossa igreja, dando essa visão, ó Pai. Essa visão grandiosa que é trabalhar com as crianças, ó Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas, gente, para agradecer por essa turma. Amém. Podem sentar, queridos. Quero pedir auxílio aqui dos irmãos. Inclusive, esteve agora conosco no último retiro de adolescentes, adolescente que faz parte do Instituto, ou que fez parte do Instituto, né, estava conosco agora e foi abençoado por alguém aqui da igreja que pagou a sua inscrição. Não traremos hoje ainda uma palavra assim específica de gratidão pelo retiro, mas fica o nosso agradecimento por conta do tempo do culto desta manhã, e à noite teremos um culto especial de missões. Mas no próximo domingo teremos a oportunidade não só de ver algumas imagens, mas também de ouvir alguns depoimentos dos adolescentes que estiveram ali. Mas desde já quero dizer para os irmãos que o retiro, que teve como tema ultimato, e se for a sua última chance, foi muito abençoador. E uma coisa que chamou a atenção da gente, falava isso com o irmão Edilson,
Foram os vizinhos ali do acampamento que nos procuraram e disseram que ficaram impactados com o retiro e com o que eles puderam velar, com o investimento que fazemos na vida dos adolescentes, né? Eu vou convidar você a ficar de pé nesse instante, abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu já vi cachorro de estimação na igreja. Agora gato foi a primeira vez aqui. Tem um gato entre nós. Permitam que ele esteja presente. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Enquanto eu espero um pouquinho, também gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando pela família do irmão Odilon e da irmã Valrúbia, que perdeu a sua irmã essa semana. Eu não sei se eles estão aqui, mas desde já sintam-se abraçados pela igreja e que o Espírito Santo console os corações dos irmãos. Leiamos. Eclesiastes 10, 10 diz o seguinte: se o machado perder o corte e não for afiado, é preciso muita força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua bondade. Que a tua palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações, que a tua palavra possa germinar, crescer, florescer e frutificar através das nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. É muito ruim quando as coisas que nós temos falham justamente na hora que nós precisamos, não é? Quando, por exemplo, você precisa fazer uma ligação e no exato momento que você pega o seu celular para fazer aquela ligação, ou a bateria acabou, ou deu algum problema no celular e ele falha. Quem tem moto, por exemplo, é muito ruim quando você tem uma moto e você liga e a moto não pega e você precisa fazer algo urgente, não é, William? E a gente acaba ficando na mão. Eu me lembro que na Copa de 98, eu fui pegar uma pessoa para assistir a Copa comigo e eu tinha uma moto que na verdade era da empresa que eu trabalhava e o nome da moto era Maria Valei-me. Por que Maria Valei-me? Porque se ligava ela até com palito de picolé. Eu cansei de estar no culto e os meninos enfiar o palito de picolé na ignição, ligar a moto e esconder a moto, e quando eu saí do culto eu ficar louco procurando. E eu me lembro que na final da Copa do Mundo de 98, eu fui pegar uma pessoa para assistir a Copa lá em casa, o jogo lá em casa, e na hora que saímos da casa dela, essa moto falhou, e ficamos ali, para combinar tudo, começou a chover, e era uma moto de clique. Quando comecei a bater o clique, o pé escorregou, William, e foi no ossinho aqui, e bateu, mas foi uma dor. Enfim, foi um primeiro tempo de final de Copa do Mundo perdido que nunca mais eu vou esquecer na vida. É muito ruim quando aquilo que a gente tem falha, quando uma coisa começa a estragar. Quando vamos, por exemplo, fazer uma prova e a ponta do lápis quebra e você vai tentar naquela lapiseira cega e aquela lapiseira não funciona. Quer ver uma outra coisa? Uma havaiana, quando você vai caminhando com ela na rua e ela quebra e você agora olha e agora vai caminhar, vai tirar as duas, vai caminhar só com uma. Eu achei engraçado que outro dia vinha uma pessoa na minha direção e era uma pessoa muito conhecida na cidade que nós morávamos. E aí ela veio na minha direção, a gente caminhando, e de repente a havaiana dela quebrou, e ela olhou para mim e eu me segurei. Ela falou: olha, não ria não. Eu nem a conhecia, assim, conhecia pela fama, mas ela olhou para mim e disse: não ria não. Aí eu fechei a cara mas lá na frente eu não me aguentei, eu foquei na risada. Queridos, é ruim quando uma coisa que a gente precisa
ela falha nas nossas mãos. É ruim quando o machado na mão do lenhador não consegue cortar mais. E é pensando sobre essa falha, e quando li esse texto, onde traz diversas outras alusões, lendo este versículo, pensei em nossas vidas. Como é ruim quando Deus precisa de nós e nós não estamos prontos. Quando chega a hora H e nós falhamos. É ruim quando isso acontece. E isso acontece, às vezes, tanto fazendo alusão a uma ferramenta quanto às nossas vidas, por algumas razões que quero compartilhar nesta manhã com os irmãos. Primeiro, pela falta de uso. Você quer ver uma coisa? Deixe de usar um carro muito tempo para ver o que acontece. Uma das primeiras coisas que pode acontecer é a bateria não funcionar mais. E se você não usar este carro, pode lhe trazer problemas. É por isso que muita gente, quando viaja, deixa a chave com alguém bem próximo, para que de vez em quando vá lá e ligue este carro. Quando você engessa sua perna ou seu braço por alguma razão, e ele foi engessado de maneira errada, ou passa do tempo de tirar aquele gesso, tanto o seu braço quanto a sua perna podem ficar atrofiados ou até inutilizados. Você quer ver uma outra coisa? Um microfone. Você pode comprar ele novo, mas se você deixar ele anos sem usar, quando você for usá-lo, talvez ele não funcione mais. No reino de Deus, queridos, ficar conservado é trabalhar. No reino de Deus, se conservar é trabalhar. Tem muita gente que está parada no reino de Deus, gente que já fez tanta coisa na igreja, gente que já participou de coreografia, de grupos de dança, gente que já pregou na igreja, que tomava conta da classe das crianças, gente que fazia parte da escola bíblica dominical, gente que se doava em alguma área da igreja e hoje não tem feito nada. Pessoas que têm ficado cego, têm sido um machado cego. Pessoas que têm enferrujado. Deus quer voltar a usar você. Deus quer voltar a usar a sua vida. Deus quer que você seja um machado afiado nas mãos do lenhador. Jesus disse lá em Lucas 9:62 que ninguém que põe a mão no arado pode mais olhar atrás. Se um dia você colocou a mão no arado, se um dia você começou a servir no reino de Deus, meu querido, não olhe mais para trás, siga, vá em frente. Essa semana eu vi um vídeo que me chamou a atenção de uma senhora que devia ter uns 90 anos de idade, e os seus filhos a levando para esquiar, botaram ela deitada numa lona, e eles puxavam ela no meio da neve, e a neve vinha por cima dela, e quando ela parava, ela ria, ela achava aquela coisa mais linda do mundo. Sabe aquela brincadeira do sabão que põe uma lona? Eles colocaram, e cada um ficava assim com a mangueira, e aí pegaram ela também no outro pano assim, e a jogaram assim, coisa de uns 5 metros, e aquela senhora foi deslizando, e quando parou eu falei, meu Deus, ela vai parar aí toda arrebentada, mas ela parou, olha, sorrindo, feliz da vida. Enquanto tivermos vida, enquanto pudermos trabalhar, enquanto tivermos fôlego, nós precisamos caminhar, nós precisamos avançar. Precisamos parar de olhar para trás e olhar para frente. Olhar para as promessas de Deus para as nossas vidas. E precisamos ser machados afiados na mão do Senhor. Uma das coisas que estraga o machado é a falta de uso. A outra coisa, em segundo lugar, é ficar guardado no lugar errado. Algumas pessoas estragam por estarem no lugar errado. Algumas pessoas se estragam por andar com pessoas erradas, por ouvir
conselhos errados. Algumas pessoas estão ficando enferrujadas porque deixam de estar no reino de Deus para estar participando de outras coisas que não concernem ao reino de Deus. Não estão sendo instrumentos usados por Deus para que vidas sejam abençoadas. Algumas pessoas estão caminhando com quem não presta. Está achando que isso é a coisa mais normal e natural do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Coríntios 15:33, ele diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Todos nós somos influenciados, todos nós somos influenciáveis. Não fique em lugares errados, não ande com pessoas erradas, desperdiçando seus dons e talentos. Volte para Deus, volte para escolher ser aquilo que Deus quer que você seja. O problema de muitos de nós, às vezes no reino de Deus, como ouvi de um amigo meu, é que às vezes a gente está sendo a caricatura daquilo que Deus quer que a gente seja. Temos, por exemplo, na nossa igreja e na Teosópolis, Teo, Deus, Zópolis, cidade. Temos na cidade de Deus a oportunidade de servir em tantas áreas, em tantos ministérios. Temos o Instituto, temos a Casa do Vovô, temos o Colégio Batista, que podemos nos colocar como voluntários, temos ministérios de jovens, ministérios de adolescentes, ministério de música, ministério de ação social, temos o pessoal que sai aqui todas as sextas-feiras à noite para entregar o sopão e aproveitar e evangelizar as pessoas na rua. Mas muitos de nós não estamos engajados em nenhum desses processos. Muitos de nós não estamos se movimentando, não estamos nos permitindo ser afiados em nenhuma dessas áreas. Muitos de nós, nem mesmo no nosso trabalho secular, tem se permitido ser usado por Cristo para que Cristo seja visto através das nossas ações. Para que ali no ambiente onde nós trabalhamos, nós possamos fazer a diferença. Muitas pessoas têm se perdido porque têm sido guardado no lugar errado. Em terceiro lugar, o que estraga o machado é a ferrugem. Talvez o tempo passou e você não se deu conta de que está enferrujado. As coisas estão acontecendo ao seu redor e você não se atentou para tanta coisa que acontece. E talvez você pense assim: pastor, mas nós já vivemos um ativismo muito grande. Eu não estou falando de ativismo, estou falando de procurar uma área e se dedicar àquela área, porque às vezes a gente reclama tanto das ações da nossa igreja, e isso é o pensamento de muitos, que nós precisamos desacelerar, sim, e seria muito bom, e será muito bom quando conseguirmos isso. Mas enquanto isso não acontece, enquanto isso não chega, as pessoas às vezes tenho ouvido por muitos, desde que aqui cheguei, de que a Teosópolis, de que a cidade de Deus é uma igreja de eventos. Talvez essa seja uma característica da Igreja Batista Teosópolis. E aí, muitas vezes, por eu não me sentir satisfeito por isso, ou não concordar com isso, eu recuo e eu não ajudo em nenhum ministério, eu não apoio nenhum ministério, eu não apoio nenhuma ação, porque eu acho que a minha igreja é uma igreja de eventos e eu vou ficando no lugar enferrujado, sem ser usado por Deus, sem me permitir ser um agente abençoador de Deus. Com isso, volto a dizer, não estou descartando de forma e hipótese alguma a necessidade que temos, e nós como pastores e ministros entendemos isso, de desacelerarmos aos poucos, para que possamos cuidar mais uns dos outros. Mas não justifica que a minha vida fique inerte no canto, enquanto tantos ministérios estão trabalhando, enquanto tantas áreas da igreja estão se movimentando e se mobilizando. Nós temos aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, podemos ouvir algumas semanas atrás, na profissão de fé dos batismos,
Quantas vidas foram alcançadas justamente através dos movimentos que a igreja faz, né? Nós tivemos ali adolescentes e jovens que foram alcançados não agora, mas que foram alcançados ali no Tel Baby e no Tel Kids, e que hoje são adolescentes e são jovens que estão professando a sua fé em Jesus, mas que a semente foi plantada lá, como a irmã Leni Clay disse aqui. Alguns vão plantar e outros vão colher, e assim acontece no reino de Deus. O que nós não podemos, querido, é recolher a nossa mão, os nossos dons, os nossos talentos, e deixar de investir em vidas, e deixar de investir nos ministérios, nas ações que são promovidas. Hoje nós temos o Cabra Macho como segunda maior ação da América Latina, se não me engano, porque a primeira é a do Hospital de Olhos, da Beira Rio. É uma ação, sim, é mostrar o reino de Deus, sim. Precisamos nos colocar à disposição dessas coisas, querido. Precisamos buscar os ministérios da igreja e nos colocar à disposição para servir. Quantos de nós têm talentos? Quantos de nós sabem cantar? Quantos de nós sabem coreografias? Quantos de nós sabem tocar? Quantos de nós temos a receber na recepção? E como isso marca a vida das pessoas, a primeira impressão ali. Eu me lembro de um jovem que ele chegou na igreja e esse meu jeito assim despojado, eu fui lá, eu o abracei, eu acolhi. Aquele jovem não é evangélico até hoje. Mas aquele menino participou daquele culto e naquela semana ele foi embora e ele passou 3 anos fora da cidade. E quando ele voltou à cidade, na primeira semana que ele tinha voltado, ele foi lá na igreja novamente e eu o reconheci, fui lá e o abracei. E ele disse assim para mim: Zica, sabe o que me fez voltar aqui hoje depois de 3 anos e você repetiu? Foi o abraço que você me deu. Então, às vezes, você não sabe estar aqui na frente cantando. Se eu vier para aqui cantar ou tocar alguma coisa, eu não afino nem a porretada, querido. Eu não vou desafinar, que vai ser uma loucura. Talvez você não saiba pintar, talvez você não saiba filmar. Olha Oliveira ali atrás. Oliveira não está aqui na frente, muito pelo contrário, ele está atrás de todos. Mas ele tem prazer em fazer isso. Ele tem prazer em servir ao Senhor ali na câmera. Olhamos para os irmãos quando chegamos aqui, eles têm prazer em estar ali, né? Ter o irmão Acácio de volta aqui no ministério, sorridente, com esses braços gigantes, parecendo um Boeing ali na porta, sabe? É algo maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós somos úteis no reino de Deus. Todos nós. Ninguém não pode dizer não sei fazer nada, não posso ajudar em nada, não tenho nenhum dom, não tenho nenhum talento. Você tem um dom, você tem um talento. Eu fico encantado, confesso que fiquei mais de 1 ano sem entrar aqui no Instituto, no Instituto de Memória, no Centro de Memória. Desde ontem minha cabeça está uma loucura. Ontem eu troquei Abraham Lincoln por Martin Luther King. E ver o trabalho lindo que a irmã Janete realiza ali com a equipe dela. Então percebam, há diversas áreas na igreja em que nós podemos ajudar, em que nós podemos auxiliar, mas nós às vezes preferimos ficar no canto, preferimos ficar enferrujados. E aí sabe o que vai acontecer? Um dia nós vamos morrer. Um dia nós vamos envelhecer. O sábio disse que a juventude passaria e chegarão os anos em que nós diremos que não temos prazer algum. Porque vai chegar o tempo realmente que nós não conseguiremos nem nos levantar. E quando olharmos para trás, qual é o legado que nós temos deixado para as outras gerações? Porque o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei
a minha fé. Porque o tempo passou, porque os anos passaram, e eu deixei que eles passassem, e estou no meu lugar enferrujando. Querido, eu quero convidar você nesta manhã. Saia do seu lugar. Comece a se mexer. No reino de Deus tem espaço para você. No reino de Deus tem espaço para mim. Quarto lugar, uma ferramenta não serve mais quando é usada de maneira errada. Existem ferramentas que são usadas de maneira errada. Por exemplo, não se pode usar uma chave de fenda para apertar uma porca. Não se pode usar um facão para serrar uma madeira. O problema nos dias de hoje é que tem muito machado sendo usado de maneira errada. Tem muitas pessoas que em Deus eram verdadeiros potenciais, que eram usados por Deus de forma maravilhosa, que usavam a voz para louvar, que sabem pintar quadros maravilhosos, que você olhava para essas pessoas e você dizia assim: uau, cara, essa pessoa vai despontar na igreja. Essa pessoa vai ser alguém que no reino de Deus, ele vai arrebentar. Vai ser um canal de bênção com o seu dom, com o seu talento. Mas nos dias de hoje, não tem sido assim. Tem pessoas que, meu Deus, não têm se permitido serem usadas por Deus. O grande perigo, gente, é quando a base do machado não está ligado à cabeça. Às vezes nós queremos fazer tudo para Deus, mas não estamos ligados em Deus. Um dos grandes prejuízos da nossa vida é quando nós achamos que a obra de Deus é mais importante do que o próprio Deus. E não é. Você já ouviu a expressão de pessoas que dizem o seguinte: aí é o machado sendo usado de forma errada. Eu dei o meu sangue por isso aqui. Já ouviu alguém dizer na igreja isso? Eu já. Pastor, se não fosse eu, não teria aquilo ali. Esse telhado não seria assim. Pastor, se não fosse eu que me mobilizar, eu que fiz, o chão dessa igreja não seria todo de granito, de mármore. E às vezes o eu vai tomando conta, e a gente esquece de se colocar de forma humilde diante de Deus, e dizer: se não fosse o Senhor através de mim. A maior lição que nós aprendemos disso é com o próprio Jesus Cristo. Por exemplo, quando ele encontra com o gadareno, com o endemoniado gadareno, que aquele homem é livre dos demônios, e depois ele corre para Jesus, e ele diz a Jesus: deixa eu ir ter contigo. E Jesus vira para aquele homem e diz o seguinte: não, vá e diga o que Deus fez. Jesus não disse: diga o que eu fiz, mas diga o que Deus fez. O apóstolo Paulo, dando testemunho a respeito de Cristo, lá em Filipenses capítulo 2, ele disse: ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Ele poderia ter dito: eu sou Deus. Mas ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse para Pedro: agora vá e faça com os outros aquilo que eu fiz com vocês. O problema é quando nós colocamos o eu no centro. Aí quando a gente coloca o eu, a gente vai estar em muita atividade, a gente vai achar que é um ativismo louco dentro da igreja, e a gente não vai conseguir se satisfazer nunca. Mas quando fazemos algo entendendo que é Deus através de nós, sentiremos prazer naquilo que estamos fazendo. E aquilo que fazemos vai florescer. Sabe o que eu penso, irmãos? Que o tempo está passando. E se a gente não se permitir ser usado por Deus, nós só vamos perder tempo. Talvez você diga assim e pense: pastor, eu não sou capaz, eu não sei falar.
Eu não sei estar à frente. Eu não sei pregar. Pastor, eu não sei servir na multimídia, eu não sei servir no som, eu não sei servir na projeção, eu não sei servir na recepção, eu não sei servir nem arrumando cadeira, eu não sei servir nem abraçando. Sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã? Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Não te mandei eu. Não te mandei eu. No reino de Deus a gente precisa fazer uma única coisa: se dispor. Se dispor. Se há algum ministério aqui que você não se identifica, ou você gosta de trabalhar, mas ainda não sabe qual, eu quero lhe convidar para vir trabalhar com os tios no Ministério de Adolescentes. Você vai ver o que é trabalho. Você vai desenferrujar rápido. O último retiro, 210 adolescentes. Mas foi uma bênção. Nossos meninos não dão trabalho, glória a Deus por isso. Foi uma bênção. Sirva, querido. Se disponha. Pare de ficar sentado, e quando eu digo sentado, não é fisicamente como estamos aqui. Pare de ficar sentado no reino de Deus. O reino de Deus, ele é ativo. Existem vidas que precisam ser alcançadas através de um gesto, de uma atitude, de uma ação, que Deus vai promover através da minha e da sua vida. Em quinto lugar, e para a gente encerrar, o machado precisa ser afiado. Muitos de nós não queremos ser machado afiado, porque machado afiado ele vive pouco, e nós não queremos viver pouco. Porque na minha vida eu só quero ganhar, ganhar e ganhar. Mas, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. O machado afiado, quanto mais se afia a sua lâmina, mais ele vai se desgastando. Sabe o que isso quer dizer? Isso significa que quanto mais ele se permite ser amolado, ser passado no esmeril, mais ele vai se desgastando. Porque isso diz que mais também ele vai trabalhando. Que quanto mais ele vai sendo afiado, mais ele vai produzindo. Existe história de um campeonato de derrubada de árvores na Nova Zelândia, se não me engano. E conta que em um desses campeonatos, os lenhadores começaram, homens experientes, homens jovens. E já depois de muitas horas de trabalho, ficaram dois lenhadores. Um bem moço e o outro já um senhor. E todos apostando que aquele mais moço iria ganhar por conta do seu vigor físico, da sua força, e que aquele senhor não ganharia por causa da sua idade. Só que tinha um detalhe: o moço pegava o machado e ele ficava batendo, enquanto que o Senhor derrubava uma árvore e afiava o seu machado e ia lá e derrubava outra árvore. Derrubava uma árvore e afiava o seu machado e ia lá e derrubava outra árvore. E no final, quando se contaram os troncos, aquele senhor havia ganho por uma diferença muito grande daquele jovem, e todos ficaram atônitos e perguntaram para ele como ele havia conseguido fazer isso. E ele disse: porque eu amolava o machado e ele não amolava. Porque eu ganhava tempo e ele perdia tempo. O grande problema é que nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Aí, quando Deus quer usar, nós estamos como um machado cego. Ser afiado não é perder tempo. Ser afiado é permitir que Deus produza através de nós para o seu reino. Permita ser afiado por Deus. Permita ser moldado pela sua palavra. Permita-se sempre estar em oração, buscando a vontade de Deus e se colocando diante de Deus, dizendo: Senhor, não pergunte mais a quem o Senhor vai enviar, porque eu estou aqui, o Senhor vai enviar a mim, o Senhor tem a mim para enviar. Quero finalizar compartilhando a história de Alexander Duff,
um missionário escocês que passou a maior parte da sua vida pregando o evangelho na Índia. Depois de encerrar o ministério na Índia, ele volta para a Escócia. E diante de uma plateia enorme de mais de 2.000 jovens, depois de pregar a palavra naquela noite, ele fez o seguinte apelo: quero saber se entre vocês há pelo menos um que gostaria de ir para a Índia e dedicar a sua vida pregando o evangelho para que Jesus seja conhecido. Se há entre vocês pelo menos um, gostaria que levantasse uma de suas mãos. E assim como estamos, aconteceu. Ninguém levantou a mão. Aquele homem, ele começou a passar mal. Foi amparado pelos médicos e levado para a antessala, e lá ele teve 2 paradas cardíacas. Já um senhor. E depois de ser reanimado, ele disse: eu quero voltar lá. Eu quero voltar ao púlpito. E os médicos disseram: não, o senhor não pode voltar. Ele disse: eu quero voltar ao púlpito, eu preciso voltar lá. E amparado, segurado por 2 pessoas, ele volta ao púlpito. E ele olha para aquela plateia de mais de 2.000 jovens e ele diz o seguinte: há poucos instantes eu fiz a pergunta e nenhum de vocês se dispuseram a investir a sua vida lá na Índia pregando o evangelho para Jesus. Pois eu quero dizer a vocês que eu retornarei à Índia, eu levanto a minha mão, e ainda que morra lá, morrerei pregando o evangelho. Depois de dizer essas palavras, muitos jovens, talvez movidos pela emoção, ou talvez porque a ficha caiu, começaram a levantar a mão, foram à frente e aceitaram aquele chamado. Não importa o tempo que você tem, não importa a sua idade, Deus quer te usar. Deus quer que você seja machado afiado nas mãos do lenhador. Deus quer usar a sua vida. Pastor, em que área, pastor? Diz aí para mim. Querido, eu não sei. Mas você só precisa dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nesse instante. Talvez você está com essa falta de uso do reino de Deus. Você está parado. Você está inerte. Você não foi chamado para ser um cristão SSSP. Pastor, o que é isso? Salvo, sentado, satisfeito e preguiçoso. Pastor, mas eu trabalho o tempo todo, eu não tenho tempo. Aí sabe o que acontece, querido? Você está dizendo para o dono do tempo que você não tem tempo. Eu não tenho metade de um dia, eu não tenho um dia, mas se você tiver 10 minutos, e esses 10 minutos for o que você realmente tem, e você aplicar esses 10 minutos no reino de Deus, acredite, vai ser como uma semana. Se você tiver apenas 1 hora por semana, e essa 1 hora você dedicá-la de todo o seu coração no reino de Deus, em alguma área, em algum ministério da sua igreja, servindo ao Senhor, vai ser como aquele que tem a semana toda. Você se lembra dos trabalhadores? Alguns chegaram pela manhã, outros chegaram ao meio-dia, outros chegaram na metade da tarde. E o trabalho daqueles que chegaram ao meio-dia e chegaram na metade da tarde não foi menos importante do que aqueles que chegaram pela manhã. Eles ganharam tanto quanto. Porque para Deus a quantidade é importante,
mas a qualidade daquilo que você faz, do tempo que você dá, é mais importante. Então, diga: Senhor, eu não quero ficar mais no canto, eu não quero ficar mais inerte sem ser usado. Deus, eu não quero ficar mais guardado no lugar errado, caminhando com pessoas erradas, ouvindo sussurros nos meus ouvidos de que eu devo parar, de ir ao meu ministério porque eu estou insatisfeito porque eu não quero mais ir por causa eu não devolvo mais o meu dízimo porque eu não concordo com. Querido, é o reino, é de Deus, a casa é de Deus, tudo é de Deus, é para a glória de Deus. Diga: Senhor, não vou ficar mais guardado nos lugares errados, eu vou começar a caminhar, eu não vou permitir mais que uma crosta de ferrugem tome conta da minha vida, para que quando chegar lá na frente eu olhar para trás e dizer: poxa, mas eu devia ter ajudado no ministério de adolescentes, poxa, mas eu devia ter cantado, eu devia ter ajudado o irmão Gilles com as minhas habilidades de informática, ou o pessoal do som com as minhas habilidades no som, ou infantil. O tempo vai passar, e deixa eu te falar uma coisa: o tempo não volta. Se tem uma coisa que nós não temos controle, é o tempo. O tempo vai passar, vai chegar os anos em que os nossos joelhos vão se curvar, em que o cordão de prata vai quebrar, em que os nossos olhos não enxergarão mais como, em que os nossos ouvidos não ouvirão mais como, em que a nossa mobilidade não será mais a mesma, e que a nossa disposição não vai ser mais a mesma, e você vai olhar para trás, e o que você vai dizer? Como as mãos serão apresentadas ao Senhor? Não, Senhor, aqui estão as minhas mãos, mas eu estava insatisfeito lá em 2019 com algo que estava acontecendo e eu preferi recuar. Eu preferi não fazer o retiro de adolescentes porque eu estava insatisfeito com isso ou com aquilo. Eu preferi não ajudar no ministério tal. Eu preferi não ajudar e não auxiliar meus pastores e meus ministros e meus líderes. E Deus vai dizer para você: filho, você não sabe o tempo que você perdeu. Você não sabe o quanto você deixou, não só de abençoar, mas de ser abençoado, porque no reino de Deus, quando você abençoa, você é abençoado, querido. Não permita que a sua vida seja usada de maneira errada, mas para glorificar a Deus, para que Deus seja exaltado, para que Deus seja conhecido através de cada um de nós, através das nossas ações e das nossas atitudes. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser machado afiado nas tuas mãos. Eu quero produzir no teu reino. Se coloque à disposição do Senhor. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Vamos sair dos nossos lugares e vamos caminhar juntos, porque o reino de Deus não para. Não para. Não seja alguém inerte, não seja alguém omisso no reino de Deus. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção. Eu quero convidar você a dar a mão à pessoa que está ao seu lado. Cantarmos juntos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu até que em mim se
Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Amém, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, amor imensurável, amor incomparável, amor que nos alcançou, que a graça em Cristo Jesus, a graça imerecida, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre cada um de nós, aqui hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Não saia sem dar um aperto de mão, pelo menos 2 abraços. Que brilha à noite.